Para mim, fotografia, de uma forma geral, ela é sempre intencional, né? Porque você não sai na rua e diz, ó, sem querer eu fiz uma foto, né? Você precisa estar predisposto a enxergar, você precisa estar predisposto a ter um equipamento, a carregar esse equipamento, mesmo que hoje seja o celular, mas você tem que estar predisposto a tirar ele da bolsa, a apontar para algo e a fotografar. Eu acho que muitas vezes você incorpora o acaso, muitas vezes o acaso entra na sua fotografia, mas o ato de fotografar, para mim, é sempre intencional. Durante muito tempo, né, essa coisa de fazer foto é fácil, e parece que se tornou cada vez mais fácil, né? Mas isso para mim acaba criando uma conscientização de quão difícil é fazer uma foto, né? Se antes as pessoas olhavam e diziam, com seu equipamento eu também faria uma foto tão boa quanto a sua, hoje todos têm o mesmo equipamento, né? E as suas fotos não saem tão boas quanto as de um profissional, né? Essa disseminação, talvez ela não seja tão boa assim, porque você acaba envolvido numa miríade de imagens e muitas vezes você não sabe mais para onde olhar, o que olhar, e então a gente acha que acaba repetindo sempre a mesma imagem, né? Que ela se torna eficiente, embora bastante literal ou bastante simples. Para você fazer uma boa imagem, você precisa, como qualquer coisa que você faça na vida, você precisa de um tempo de reflexão. Então, a diferença que eu vejo hoje, se eu puder te fazer um paralelo entre o que era a fotografia analógica e o que era a fotografia digital, estou falando na captura, não no resultado, né? Não é que quem era melhor antes ou não é isso. Quando você fotografava analogicamente, você pensava e fazia foto. Hoje, no digital, você faz a foto e depois pensa. Todo mundo tem Instagram. Ótimo, é uma belíssima brincadeira, um belíssimo filtro. É muito bom que ele exista. Agora, você pode ser só um colocador de filtros ou você pode fazer um belo trabalho usando o Instagram. Eu faço paralelo aqui com a Polaroid. A Polaroid também era uma foto que nasceu para fotos amadorísticas ou, quando muito, para ser um clichê de um fotógrafo de estúdio. Para não gastar filme, ele fazia uma Polaroid, está tudo pronto, está tudo em luz, é assim que eu quero, e depois fazia. Aí alguns artistas perceberam que dava para fazer trabalhos maravilhosos com a Polaroid. Não só o Andy Warhol, né, mas você tem o Robert Frank, você tem o Braçaí, vários deles acabaram usando a Polaroid, né, e fizeram belas coisas. Hoje você tem fotojornalistas que fazem guerras usando o Instagram, ou usando o celular, porque, claro, te dá uma maior mobilidade, te facilita a entrada nos lugares ao invés de um pesado equipamento. Então tudo está em como você vai utilizar isso, né? Não dá para julgar a coisa em si, né? Que uso eu estou dando para essa nova ferramenta. Eu acho que existe mais respeito para a fotografia hoje do que existia antes, né? Isso eu vejo, claro que é um saber empírico, né? Estou imaginando, não tenho dados sobre isso, mas eu tenho alguns dados que, por exemplo, o crescimento de cursos que falam de fotografia, crescimento de pós em fotografia, a fotografia que entrou na academia, né? Cursos livres que antes você falava que ia levar fotografia, não tinha ninguém, hoje eles lotam. Palestras que você dá e acho que não vai ninguém, tem 50, 60 pessoas. Então as pessoas estão querendo discutir, falar sobre fotografia, e para mim isso traz então uma valorização para o reconhecimento e para o respeito para a fotografia. Existe uma história da fotografia que, se ela existe, ela tem que ser estudada, que não adianta eu estudar a imagem só do ponto de vista da história das artes. A história da arte, claro que entra, né? Mas a fotografia ela tem uma história própria, e uma história própria que inclusive está ligada à técnica. Então, se eu não conhecer a história do desenvolvimento da técnica da fotografia, eu não entendo por que foi feita tal foto, e a possibilidade de me equivocar na análise é enorme, né? Um exemplo, século XIX, a emulsão era lenta, as câmeras eram enormes, tinha um tripé, se a pessoa não ficasse parada posando, eu não conseguia fixá-la. Então, muitas ruas aparecem vazias, e os historiadores dizem as ruas vazias da cidade. Se tem uma cidade, ela não pode estar vazia, né? É um problema técnico. Se eu não souber isso, eu tenho uma leitura equivocada da imagem.
Então eu valorizo que o pensar a fotografia trouxe também um reconhecimento da história da fotografia. Para mim é impensável, não importa a área que você esteja, porque eu também me meto em áreas alheias, mas para mim é impensável, não importa qual área que você esteja, se você for estudar fotografia, você tem que ler e saber de história da fotografia. Se eu pegar a ontologia da sua criação, o motivo pelo qual ela foi criada, e eu defendo isso, para mim fotografia é comunicação, antes de mais nada. Ela pode ser arte, mas não é porque alguém a definiu como arte. Porque você pode pegar fotos do Robert Capa, que era um fotógrafo de guerra, e você vai falar, putz, essa foto é arte. Né? Então, primeiro, a gente deveria definir o que é arte. Né? Então eu acho que existem duas coisas diferentes. Nos últimos anos a fotografia entrou nas galerias de arte. Ela entrou ali como mercadoria e passou a ser vista como arte, porque nos museus ela sempre esteve, né? Ela querer ser vista como produção de um indivíduo que cria uma imagem usando um aparato, isso vem desde o século XIX, não é novo. Né? E aí você tem os movimentos, os pictorialistas, coisa e tal, que parece que aí a fotografia é arte. Mas na verdade era só o reconhecimento de que a fotografia não era a reprodução do mundo real, mas sim a ideia, né, ou a vontade de alguém registrar alguma coisa, portanto, construção. Acho que todas as discussões que a gente está tendo agora falando de fotografia, claro que as problemáticas são diferentes, me remetem muito às discussões da passagem da fotografia do século XIX para o século XX, que é justamente isso. Fotografia é arte, não é arte. A entrada da fotografia no mundo da arte para as vanguardas europeias, porque não queriam arte, então foram buscar a anti-arte. A definição de estética da fotografia, que vai se definir no século XX, não no século XIX. O que vai acontecer eu não sei, mas eu sei talvez o que a gente não vai fazer mais, né? Então, se dizia quando a fotografia foi inventada que a fotografia libertou a pintura. Eu acho que o digital libertou a fotografia. Então, cada vez mais a gente vai poder fazer o que quiser, do jeito que quiser, vai ter uma liberdade de criatividade imensa. O próprio jornalismo, que é o mais restrito, que mais sofre regras, a gente já vê que está quebrando essas regras, torna-se cada vez mais autoral. Acho que as histórias, os fatos vão ser narrados pelos cidadãos comuns, né? Então, greve de ônibus, enchente, árvore que cai, eu não preciso mandar o jornalista lá, né? Vai, o cara que está com o celular faz uma foto e é o fato imediato e efêmero. E o fotojornalista vai se voltar cada vez mais para as pequenas histórias, para as micro-histórias, para se aprofundar, né, naquilo que a gente está fazendo pelo mundo. Então eu vejo sei lá se eu sou otimista demais, mas vejo um panorama de uma liberdade total.